Vamos começar. Tudo bem, pessoal? Bom, meu nome é Daniel Péricles Arruda. Na cultura hip hop sou conhecido como Vulgo Elemento. Venho desenvolvendo lives a cada 15 dias com uma temática, com uma discussão e disponibilizado depois esse material para consulta, etc. E para o dia de hoje eu pensei num tema que é o rap a palavra e a escuta, aprendizados periféricos em um mundo desigual. Então vai ser uma live bem curta, de poucos minutos, tá? Eu preparei aqui um texto e queria fazer a leitura desse texto e depois interagir com vocês aqui no chat, ok? Então o objetivo aqui é ser simples, poético, ser leve nas ideias, assumindo o compromisso de que o tema que eu estou propondo não é um tema que, em hipótese alguma, eu quero esgotar ele, dar conta dele de maneira alguma. São alguns caminhos, né? É um tema muito importante para mim. É, E separei também um rap aqui, uma letra de um rap meu que tem a ver também com o tema. Então vamos lá. Vou ler o texto, tá bom? É um texto pequeno, queria chamar a atenção de vocês e vou começar a leitura. O rap é a palavra escuta, aprendizados periféricos em um mundo desigual. Quando conheci a cultura hip hop, me conheci. Quando comecei a cantar rap, me desenvolvi. E vivo assim, entre o rap, a palavra e a escuta. Uma tríade potente para refletir os aprendizados periféricos em um mundo desigual. Certo de que não é uma tarefa fácil falar sobre esse tema, mas o objetivo aqui é, poeticamente, expressar algumas vivências, sentimentos e lições que floresceram ao longo de anos de dedicação à cultura hip hop, em especial ao rap. Vejam, sinto que é importante dizer que não sou um professor que canta rap. Sou um rapper que decidiu construir um caminho, um diálogo entre esses dois campos do conhecimento, a academia e a rua. Não me sinto bem sendo uma coisa só. Para mim é triste ser uma ilha, mesmo que ela seja paradisíaca. Por isso prefiro a pluralidade que me faz sentir sujeito de desejo. E essa arte especial é um caminho que venho construindo para cuidar da minha humanidade. O rap, ritmo e poesia, é também revolução por meio das palavras. O rap entrou na minha casa e alcançou a minha consciência. O rap me ganhou pelos ouvidos. O rap foi o meu primeiro psicanalista. Com ele, aprendi a construir e a escutar as minhas palavras. Na adolescência, enquanto meu pai estava viajando a trabalho, no trecho, eu buscava no rap um pouco de colo, deitado na cama, chorando, com fone de ouvido, até dormir mais tranquilo. Quando acabava de escutar um rap, me sentia alimentado, forte, tipo, atitude, mano, atitude, mina. Eu escutava a música e pensava, nossa, tem tudo a ver, tudo a ver. E de fato, para muitos jovens periféricos, o rap é uma forma de alimento que nutre os sentidos, fortalece a existência e potencializa as ações. Eu fui percebendo que ouvir rap era muito mais do que ouvir uma música, e sim estar em uma aula musicada que respeitava a minha cor, o meu cabelo, ou seja, o meu modo de ser. Em diversos contextos,
como na escola, na família e no trabalho, é comum ouvir. A juventude não quer escutar. Penso que talvez o problema não esteja na escuta, mas na qualidade do discurso e no modo como se fala. O rap fala diretamente com muitos jovens, rimando e criando palavras, com refrãos que ficam cravados ou com narrativas que proporcionam de fato a educação dos afetos. O rap, por meio da palavra, segue pelo caminho da escuta para produzir subjetividades. O rap faz a palavra dançar, por isso é ritmo. Consequentemente, a palavra dançante subverte a ordem e a imaginação. Por isso é poesia. Nessa trama, sem a escuta, o rap e a palavra ficam em questão. Refiro-me àquela escuta no sentido de não ter o ouvido como único canal de audição, isto é, a escuta voltada para a leitura do corpo, da desobediência. Escutar não somente o ritmo das palavras, mas também do corpo poético e o mundo que o envolve. Esses são alguns elementos que servem de base para a experiência periférica com o outro e com a vida cotidiana. Logo, é possível identificar aprendizados essenciais, como o respeito, o diálogo, a humildade, a solidariedade, a desmistificação de que os sujeitos periféricos não são perigosos ou incapazes. Esse debate é profundo. Mas, em particular, o rap me ensinou a decodificar a desigualdade, as desigualdades. Me ensinou a diferença entre a teoria e a prática. Me ensinou que eu tenho o direito de reivindicar a vida. Me ensinou que periferia não é somente uma condição geográfica e social, e sim um sentimento pulsante. Bom, um texto de 1,5 páginas, um texto objetivo, que eu queria ler para vocês e dialogar com vocês, para a gente poder pensar um pouco, né? Não pude aqui acompanhar o chat, mas caso alguém queira fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma intervenção, fiquem à vontade. Enquanto isso, eu queria só fazer alguns resgates aqui do texto que eu acabei de ler. Eu acho que quando a gente fala de rap, indo por palavra, item por item, quando a gente fala rap, eu entendo que buscando o conceito, né, a origem do ritmo e a palavra, mas esse ritmo, ele tem um ritmo que ele é político, e essa poesia, ela tem um conteúdo que é subversivo. Quando eu falo subversivo, é no sentido da potência da crítica. Quando eu comecei a ouvir rap, ouvi outros estilos musicais. Lá em casa eu tocava muita coisa. Tocava samba, tocava bolero, tocava muita coisa. Tocava muita coisa. A música, ela nos unia. Mas quando chegou rap lá em casa, quando a gente começou a ouvir rap, eu percebi que foi uma coisa diferente, né? A música, ela não possibilitava só o dançar. A gente lá em casa gostava muito de dançar. Mas ela, de fato, alcançou as ideias, né? De uma criança, de um adolescente, e em busca de identificação, né? E eu entendo que o rap possibilita isso, né? Não exclusivamente, mas o rap tem esse potencial de construir identificações, né? E quando eu falo do rap, eu não estou deixando a cultura hip hop de lado, ok? Eu entendo que o rap, eu estou pegando o rap aqui pelo fato da minha dedicação maior, mas o rap ele tem uma irmandade com os outros elementos da cultura hip hop que
é sempre bom frisar. Mas ao ouvir a música, me despertava uma coisa: a vontade de ouvir outra. Né? Ao ouvir uma música, eu pensava, eu quero ouvir outra música. E eu escutava outra música, eu quero escutar outra música. E na minha geração, era uma geração em que você aprendia a cantar rápido. Por quê? Por causa que os CDs, os discos na época, depois eu cheguei a pegar a fase dos discos, eles eram acompanhados por uma com as letras, com a cartilha, com as letras das músicas. Então você ouvia e cantava junto, né? Você ouvia e cantava junto. E rapidamente você já decorava a letra. Mas olha que interessante. A questão de decorar, de aprender a música, não era apenas um efeito de repetir o que o outro está cantando, repetir o que o outro está dizendo, mas produzia um efeito interno de compreensão, de encontro, de desabafo, vamos dizer assim. Né? O encontro de cada jovem, de cada pessoa com o mundo da arte, ele é muito particular. Mas a gente tem que pensar uma coisa interessante. Porque na realidade brasileira, alguns estilos musicais são estilos de preferência da juventude que está na periferia, dos sujeitos periféricos, como a questão do rap, a questão do funk, do samba. Tem outros estilos que a gente tem que levar em consideração. Então eu vou dizer uma coisa: é impossível falar de rap sem falar de cultura hip hop e não considerar toda a trajetória histórica dessa arte, né? Que tem a sua base na África, sua base africana, que vem se desenvolvendo pela diáspora, pela sua história na Jamaica, nos Estados Unidos e chega até aqui. Então é engraçado que quando eu percebo as pessoas contando a sua história no rap, é, é, eu identifico dois modos assim. Eu acho que um modo maior é quando a cultura hip hop, que é esse guarda-chuva que tem o rap, que tem o MC, que tem o DJ, o b-boy, a Biguel, tem um grafiteiro, grafiteiro e conhecimento. É... O primeiro momento é a gente pensar como que ele chega num território. Como o hip hop chega em São Paulo, como o hip hop chegou em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em Brasília, etc. A outra coisa é como essa cultura toca cada pessoa. Né? Isso é o diálogo aqui entre aquilo que é universal e aquilo que é particular. Então, vejam bem, essa cultura que é da rua, eu lembro aqui da música Nego Drama, quando o Brau fala, né? Passei pelo teu rádio, tomei, cê nem viu. Tinha um contexto, essa música tem um contexto, esse verso tem um contexto. Mas me instiga muito quando eu ouço, quando eu escuto as pessoas dizendo que a adolescência, que a juventude não escuta. Me preocupa muito pensar, então, no segundo ponto aqui, que é a palavra. Né? E é um momento do texto que eu acabei de ler que eu acho que talvez seja, não estou fragmentando a ideia, mas é uma parte que na hora que eu escrevi eu parei e fiquei analisando. Que quando eu digo que talvez a questão não é a escuta, né? Eu vou ler novamente aqui esse trecho. Em diversos contextos, como na escola, na família e no trabalho, é comum ouvir: a juventude não quer escutar. Penso que talvez o problema não esteja na escuta, mas na qualidade do discurso e no modo como se fala. Então o que eu estou querendo dizer é que o rap, ele educa pela palavra. Né? Não somente, mas ele tem essa capacidade. É, é muito comum a gente ouvir a expressão que a palavra tem poder. A palavra, eu acho, eu proponho aqui uma ideia. As palavras, de fato, elas são compostas por energia, por valor, por significado. As palavras, elas são muito importantes. Mas eu penso também a relação entre a palavra e o poder. Né? Porque, vejam bem, falando de maneira específica o rap. Não que hoje não tenha mais isso. Mas há muito tempo, não há muito tempo, alguns anos atrás, é,
essa música era tomada como algo marginalizado. Foram várias festas que eu já estive em que eu vi as festas sendo interrompidas, né, por denúncia. Vejam bem, denunciar o que é cultura, né? E é isso, né? Denunciando uma cultura da juventude. E só depois de um tempo que isso foi modificando, né? Eu não estou dizendo que hoje o rap não sofre preconceito, mas só que hoje ele é muito mais aceito do que antigamente, né? E, inclusive, a gente pode fazer uma discussão aí na perspectiva de classe, raça e gênero, porque o rap ele vai se modificando ao longo dos anos e ele vai sendo expressado por outros jovens de outras classes, camadas sociais, né? Ah, a questão da mulher, por exemplo, no rap é uma questão muito importante, né? Que dessa primeira linha do rap, a gente vê isso em relatos e muitas pioneiras que eu conheço, a dificuldade para poder chegar na cena, né? E hoje a gente consegue perceber um avanço nesse ponto da representação efetiva e expansiva dentro do rap, da cultura hip hop. Então, assim, o que eu estou querendo falar para vocês é que ah, ao abrir a música, a gente vai entender então que essa música ela é uma música embrulhada, que ela se desembrulha no encontro de cada um, né? Assim como foi comigo, assim como foi com muitos. Eu recordo que agora, eu acho que é uma história que eu sempre narro, eu sempre conto essa história de um adolescente quando eu trabalhava num centro socioeducativo, um adolescente que era dito que ele tinha déficit cognitivo, né? E ele pede para participar das oficinas de rap. E quando ele participa dessas oficinas, ele compõe uma letra, ele compõe um rap. Então, assim, ele faz um rap contando a história dele, ele, ele compõe, ele decora, ele canta, ele depois em um momento ele explica a música para o grupo e ele apresenta em um sarau, inclusive até com a presença da mãe e etc. Então assim, é um menino que tinha um diagnóstico e quando é possibilitado uma outra forma de ouvir, né? Uma outra forma da palavra se fazer presente, porque palavras, o que são palavras? Palavras elas nunca são prontas. As palavras elas são construídas, né? Quando eu falo que elas não são prontas é porque esse próprio discurso que eu estou tendo aqui agora com vocês livremente são de reflexões que eu vou fazendo pela temática que me toca. Se as palavras fossem enrijecidas, a gente não teria espaço para os atos falhos, para os insights, né? Então, eu falo isso com muito entusiasmo, mas eu compreendo muito bem o limite, eu compreendo muito bem a particularidade, eu compreendo muito bem que as realidades são diferentes. Mas o que se chama falta de escuta talvez é um problema no modo em como está falando. Ou até mesmo uma não compreensão ou uma não aceitação do outro que não quer nos ouvir, né? Eu lembro de um adolescente, uma vez que eu trabalhei com ele, que ele falava assim: Nossa, quando eu fico com raiva, eu gosto de ouvir Facção Central, meu. Eu escuto Facção Central e aí eu fico leve. Então vejam bem, olha que interessante. Ele fala de uma situação em que ele fica tenso, nervoso, frustrado. Ele vai ouvir um grupo, ele vai ouvir o Facção Central e depois ele fica bem, né? O que ele está falando aí, né? O que ele está trazendo aí nesse discurso, né? Então a música ela não não estabelece uma comunicação só com os ouvidos, mas a música ela mexe com o nosso corpo. Não é à toa que quando a gente escuta um certo tipo de música, a pessoa se emociona, ela arrepia, ela fica emocionada, dá vontade de dançar, ela quer sentar, quer ouvir. Então, esse encontro da música
e a pessoa produz um conhecimento, né? Esse encontro aí produz ah, um saber, uma válvula de escape, né? Então por isso que eu coloquei aqui essa reflexão, rap, a palavra e a escuta, né? É, Enfim, aqui são só algumas reflexões, eu nem tive tempo de olhar aqui, mas eu vi que chegou mais um pessoal. Sérgio tá aí, um abraço, Sérgio. Camilo, Valdir, a Liduína, colega de trabalho. Parabéns, Lidu. Ah, perfeito. Obrigado, Lidu. Chegou aqui o Rodrigo. Acho que o Rodrigo aqui é o de menor, o Marquinhos, mas enfim. É... Então, o de menor é um amigo de longa data, conheci por intermédio das minhas irmãs. Ele está falando aqui da música Lágrima de um Palhaço, né? Olha que coisa interessante, essa música é Lágrima de um Palhaço, é uma música que ela foi o carro-chefe do trabalho que eu desenvolvi dentro do socioeducativo, né? É uma história que eu sempre conto, eu posso dizer ela depois, mas os salesianos tinham uma prática de fazer o bom dia, e cada técnico, cada profissional tinha que fazer alguma coisa, cantar uma poesia, enfim. E eu, no dia, cantei essa música aí de menor, a Lágrima de um Palhaço. E os meninos ficou tipo assim, ó, né? Pô, meu, estagiário canta. E aí, aquilo ali foi carro-chefe. Bom, eu indo pro final, terminar aqui, eu quero cantar um rapzinho pra vocês, pra poder fechar. São 7h30, 5h30, quer dizer. Eu acho que isso que eu falei aqui se resume numa letra de rap aqui, chamada O Rap é Muito Mais. Que é assim, ó. É o rap, é muito mais que um canto fervoroso. É forma de expressão dos loucos. Nervoso, o som é cabuloso. Resgata, que me salvou. A letra e a batida têm um significado, caráter educativo para um bom aprendizado é o rap, que é cantado nos quatro cantos é o rap, linguagem da rua dos manos. É muito mais do que palavras e música, é reflexão, atitude, boa conduta, estilo de vida que me faz sentir sujeito. Eu falo o que penso com seriedade e respeito. Vamos fazer um exame de consciência. Será que você faz o que prega nas letras? É blá blá blá, é lero lero. Mas não faz nada pelo povo periférico, aquele que necessita de informação, que só tem valor na hora da eleição. Porque cê me olha assim, tá com medo de quê? O meu rap só quer ver todo pobre vencer. Paulo Freire e Milton Santos, grandes exemplos, que ainda estão vivos em pensamentos. Livro na mão do pobre é uma arma, bem interpretado a cada virada de página. Isso incomoda, faz o chão tremer. Aí, moleque, acredito em você. Trabalho em conjunto com a comunidade, analisando os valores e as necessidades. Não sou daquele que chega, pergunta e some. Não exalto a miséria para fazer meu nome. Não uso hip hop como uma máscara. Não deixo de ser rapper quando a base acaba. É um pouco disso. Acho que o rap é muito mais que é uma síntese dessa arte que me possibilitou forma leve e crítica de existência, né? É, ainda hoje, acompanhando noticiário, mexendo aqui em algumas coisas para poder fazer a live, eu lembrei de um livro, que é um livro que se chama Sol na Cabeça, que é esse livro aqui, ó, do Giovanni Martins. Ahn, Me chamou a atenção um trecho e eu falei assim, caramba, tem tudo a ver com o que eu vou falar mais tarde. É um trecho pequeno. Ele é um livro que tem crônicas, ele vai falar de algumas experiências da vida dele, para a gente poder pensar o que é um aprendizado periférico, né? O que a gente pode chamar de aprendizado periférico em um mundo desigual, né? O aprendizado periférico não é que ele é anti-academia, mas ele não se faz na academia, né? O que eu estou chamando aqui de aprendizado periférico é um aprendizado voltado para
para o caminho da emancipação, né? É um movimento voltado para a diferença da sombra e da matéria, né? Então, nesse livro, ele vai narrar aqui uma experiência dele, de quando ele trabalhava como panfleteiro, ele fazia panfletagem, e aí ele narra aqui, em poucas palavras, o que ele sentia nesse dia a dia de trabalho. Aí ele falava assim, ó, no começo sentia muita vergonha. As pessoas passavam, parecia que elas sentiam sempre pena de mim, ou raiva, sei lá. Às vezes, quando eu via alguém chegando, fazia o contato visual, me preparava para entregar o papel. Nessas horas, de alguma forma, sentia que aquelas pessoas preferiram que eu não existisse. O problema é que eu levava os olhares para o lado pessoal. Demorei para entender que aqueles olhares, independentemente do significado, não eram para mim, eram para o entregador de papel. E esse não sou eu, nem ninguém. Então, eu acho que quando eu falo sobre invisibilidade, eu gosto muito de citar essa parte que ele faz a distinção, a diferença entre aquilo ah, o que é meu e o que é do preconceito que é transmitido, projetado, né? A questão de um jovem que está ali na labuta, no dia a dia, para fazer um dinheiro e toda a reação, né? E ele é muito sublime esse movimento, né? De eu já olho para a pessoa, ela me olha, tipo assim, né? A certeza do incômodo, né? Tipo assim, nossa, vai me incomodar, né? Então ele se prepara, já vai dando sinais para a pessoa, olha, eu vou te entregar esse papel, e a pessoa vê, poxa, ele vai me entregar o papel. Até que ele percebe, isso aqui que ele fala no final é um aprendizado, né? Que depois que ele foi entender que na verdade não era para ele, mas era para o entregador, era para a imagem que ele estava representando ali, né? Então eu acho que um dos grandes aprendizados periféricos é não cair na ótica, na lógica do mérito. Lute, que você vai conseguir. Eu acho que quando eu falo aprendizados, não estou generalizando, a gente tem vários, a gente pode, enfim. Mas eu acho que um deles, o principal é sobreviver. O principal aprendizado periférico é sobrevivência. Sobreviver com nada. Sobreviver com pouco. Sobreviver morando em um espaço apertado. Uma família grande, em uma casa sem infraestrutura. Eu acho que o primeiro aprendizado é a sobrevivência. E os outros aprendizados eles vão, os outros aprendizados vão se desenvolvendo. E eu acho não, eu considero que até mesmo a revolta, a rebeldia, digo rebeldia, ela acaba sendo um aprendizado importante. Porque a rebeldia, num sentido de você não aceitar a violência, também é uma forma de defesa, né? Aprender a ser rebelde. Aqui eu lembro agora da Bell Hooks, né? Então a sobrevivência, eu quero valorizar isso, mas também a questão da rebeldia, né? De não aceitar a violência e de não aceitar as projeções do sujeito é, perigoso, do sujeito incapaz, né? Assim como a gente pode pensar, repito novamente, a questão do mérito, porque não é pelo esforço, a gente sabe perfeitamente disso, não é pela falta de esforço que existe desigualdade, né? E aí dá uma ideia, recentemente eu desenvolvi um projeto chamado Arte como Cuidado, eu lembro da fala do Bubina, né? Que é uma fala que me tocou muito porque eu ouvi isso também, de que o negro, de que a negra, para vencer, só tem dois caminhos, ou a arte ou o esporte, né? Aí no caso o futebol.
E a gente sabe que para muitos jovens, na atualidade, esses dois caminhos ainda continuam muito, muito fortes. Mas não sou contra nem a arte nem o esporte, eu gosto muito, mas o que me preocupa é o mecanismo. Isso significa que não podemos ser outra coisa, de que a menina negra, de que o menino negro não pode ser outra coisa, não pode ocupar outros lugares, né? Então eu acho que o que me chama muita atenção que nesses aprendizados periféricos tem uma coisa aí que a gente vai construindo formas de desativar armadilhas no campo linguístico, no campo territorial, no campo da imagem, no campo da educação, em várias dimensões. Eu acho que essas são contribuições que eu apresento para vocês. Havia falado no começo que ia ser bem breve. Então, finalizo, tudo bem? Somente com alguns recados. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. O de menor colocou aqui, né? Exatamente, de menor, concordo com você. Essa metáfora do homem-bomba, né? É uma questão que a gente pode pensar assim. É, Eu vou anotar seu contato aqui e a gente vai conversando. Bom, pessoal, eu quero então agradecer a cada um que esteve aqui presente. Agradecer a todos que compartilharam o flyer de divulgação, a todos que tirou um tempinho para poder me ouvir, né? Eu estava precisando falar e, e me ouvir falar e ouvir os outros também, que são vocês. Então, quero agradecer. Eu quero fazer um convite aqui, dia 21 de agosto, às 5 horas, vai ser lançado, inaugurado o meu grupo de estudos e pesquisas chamado Sobrevivências Artísticas, Culturais e Periféricas, né? Eu havia falado no começo, depois um pessoal aí entrou, mas eu só vou repetir essa informação. Eu sou professor da Unifesp, faço parte do programa de serviço social e venho desenvolvendo algumas leituras, orientando alguns trabalhos a respeito desse tema e vou divulgar nessa semana ainda, no começo dessa semana, o lançamento desse grupo. Fica aqui o convite para vocês, tudo bem? Vou estar divulgando aqui também no Instagram. A próxima live desse projeto aqui eu vou desenvolver no dia seguinte, dia 22. Eu vou pensar numa temática. Não sei, caso alguém queira fazer alguma sugestão, enfim, né, dentro daquilo que eu consiga pensar, eu aceito, tá ok? E me coloco disponível. Eu vou fazer a edição do vídeo mais tarde e na segunda-feira eu já vou disponibilizar no canal do YouTube e aqui no IGTV para vocês, tudo bem? Bom, então no mais, tenham todos um ótimo final de tarde. Talvez eu tenha esquecido de um detalhe ou outro, mas que bom que eu esqueci, né? Porque as coisas não podem ser tão prontas assim. Isso me motiva a voltar e fazer mais ideias, mais trocas com vocês. De menor vai ser dia 21, tá bom? 21/8, às 5 horas, mas eu vou te encaminhar o fly e a gente vai conversar depois. Pessoal, então, muito obrigado e sim, a Lu entrou agora. Acabou, Lu, mas eu vou deixar disponível o vídeo, tá bom? Eu vou deixar disponível. Quero agradecer aqui minhas companheiras de trabalho, Liduína, a Lu que entrou aqui, pessoal que compartilhou, talvez tenha mais alguém aqui que não tenha visto, mas eu quero agradecer, tudo bem? Pessoal, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.